Beleza, muito boa tarde, bem-vindo ao programa Tarde desse 5 do 7 de 2025. Já estamos no segundo semestre, já tá, o ano está voando. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, doutor Elton. Está sempre no programa Tarde contribuindo e levando informação de muita precisão. Sibeli, o que, que ele vai trazer para nós hoje? Hoje a gente vai ter uma entrevista com o Dr. Elton Gomes dos Reis, especialista em ciências políticas, professor com filiação institucional do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Piauí e membro do Instituto de Pesquisas Estratégicas em Relações Internacionais e Diplomacia, IPERI. Hoje ele vai trazer o impacto global do conflito Israel-Irã. Seja tudo Satisfação, bem-vindo. Braga. A satisfação é toda minha. É sempre muito bom contribuir para o debate público. O que está por vir, o desfecho dessa, considerar a Terceira Guerra Mundial, o que, tipo assim, os países não envolvidos, que estão esperando de esse desfecho, o que está por vir de novidade? Depois de todo o conjunto de acontecimentos que o mundo presenciou no conflito entre Israel e Irã, nesse mais recente desdobramento da tensa e conflituosa geopolítica do Oriente Médio, nós tivemos o estabelecimento de uma paz ou de um cessar-fogo. É diferente acordo de paz de cessar-fogo. Cessar-fogo é, por definição, um interrompimento temporário das hostilidades por conta do fato de o Irã ter ficado numa situação muito complicada, isolado, depois de ter sido atacado pelos Estados Unidos e por Israel, e ter sofrido pressões diplomáticas da China para não retalhar os países ocidentais e os demais aliados de Israel, fechando o Estreito de Hormuz. Mas, como sonho de ser, Braga, e ouvinte que nos escuta, todo o processo de negociação, todo o processo de estabelecimento de qualquer intente, de qualquer acordo no Oriente Médio é, por definição, frágil. Essa é uma região muito conflagrada já há bastante tempo. Há décadas que a gente vive um impasse de segurança naquela região, e esse impasse é agravado pelos interesses tanto das potências regionais, o Irã e a Arábia Saudita, que disputam a hegemonia na região do Golfo Pérsico, como também pelos interesses das potências extra-regionais, notadamente os Estados Unidos e a China, presos em uma disputa pela hegemonia mundial. O que tem impactado mais em todo esse contexto da guerra, assim, que todo mundo se volta, fala do petróleo, fala de cessar-fogo, elevação de preços, a economia em si. Nos seus aspectos mais fundamentais, o conflito no Oriente Médio acaba alimentando os temores da comunidade internacional de uma alta generalizada do preço do petróleo. Nós tendemos a pensar no petróleo essencialmente como combustível, mas a verdade é que o petróleo está na base da cadeia produtiva de todos os itens sintéticos: as borrachas, produtos químicos, medicamentos, fertilizantes artificiais, os demais derivados do petróleo que são aplicados à indústria em diversas circunstâncias, vestuário. Então, toda e qualquer perturbação que envolve países produtores de petróleo, e entenda, das reservas de petróleo disponíveis, estas dos países da região do Golfo Pérsico, são as mais acessíveis. Há outros países, como a vizinha Venezuela, com grandes estoques de petróleo, mas são depósitos de difícil exploração. Os países daquela região exportam petróleo em grande quantidade através de navios e suprem considerável parcela das necessidades energéticas dos países do Ocidente e também da China, como principal mercado asiático. De modo que, para além dessa questão central da economia ou da geopolítica do petróleo e da energia, nós também temos muitas e importantes implicações do ponto de vista da segurança internacional, já que esse conflito, ainda que indiretamente, opõe os grandes poderosos do nosso tempo. De um lado, os Estados Unidos e seus aliados, as democracias liberais do Ocidente, na Europa e no Pacífico, como o Japão e a Coreia do Sul, e do outro lado, aquilo que eu chamo de bloco sino-russo: China, Rússia, inclusive a Rússia aliada militar do Irã. O Irã fornece mísseis e drones para a Rússia no seu esforço de guerra de invasão contra a Ucrânia, e também outros regimes autoritários associados, como a Coreia do Norte e outras autocracias. Então, toda e qualquer perturbação envolvendo esses atores tem efeito sistêmico sobre a política, a economia e a segurança internacional. Com tudo isso, a nada que o senhor tem estudado vai abalar o PIX? Já abalou, já abalou, porque após a Operação Midnight Hammer, Martelo da Meia-Noite,
que foi levado a termo pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, né, num ataque que foi uma enorme demonstração de poder do país hegemônico. Aeronaves furtivas, bombardeios stealth B-2 americanos decolando desde o Missouri, fizeram uma missão de 40 horas de duração, sendo reabastecidos em voo e atacaram as 3 centrais nucleares do Irã. Natanz, Isfahan e Fordon, principalmente, fazendo atrasar em muitos anos o programa de desenvolvimento de armas nucleares iraniano. E depois desse impacto e dessa demonstração de poder dada pelo país hegemônico, que inclusive foi dirigida diretamente, ninguém pensa que não, foi dirigida à China, seus aspectos mais fundamentais, você teve uma retração desses atores revisionistas, sejam revisionistas radicais, como a Coreia do Norte, sejam revisionistas brandos, como o Brasil e a África do Sul, que se viram no momento de esvaziamento de suas capacidades. Qual é a prova maior disso, Braga? A prova maior disso é a cúpula dos BRICS, que começa agora no Rio de Janeiro, já esvaziada, sem a presença do ditador russo Vladimir Putin, preso no atoleiro da Ucrânia, de onde ele esperava ter uma vitória rápida, mas há 3 anos já enfrenta uma guerra longa, prolongada, sangrenta contra os ucranianos que resistem com o apoio do Ocidente, sem a presença do ditador chinês Xi Jinping, diante do sinal de desmantelamento ou de retração da atividade econômica da China, cada vez mais rumores de disputas entre as facções do Partido Comunista Chinês pelo controle do país e diante do agudizamento, da agudização, perdoe, do conflito com os Estados Unidos, Xi Jinping também não veio ao Brasil, mandou representantes. Como se isso não bastasse, o presidente egípcio, também outro ditador, veja que o BRICS acabou abarcando, né, um conjunto de ditaduras associadas, o ditador Al-Sisi, do Egito, também declarou que não vem ao encontro dos BRICS por conta desses conflitos entre Israel e o Irã, que tornaram aquela região ainda mais tensa e violenta, fazendo com que ele ficasse retido em casa para lidar com questões de segurança. Por cima disso tudo, nós ainda temos que outros líderes que não fazem parte do BRICS convidados, como Claudio Sheinbaum, do México, e Tayyip Erdogan, da Turquia, também comunicaram que não comparecerão ao evento e enviarão representantes, mostrando um desprestígio da diplomacia brasileira e um momento de retração da capacidade de influência e projeção internacional do BRICS. Surgimento, a raiz de todo esse problema da guerra entre Israel e Irã. Onde a gente começou? Isso dá uma outra entrevista, viu, Braga? Mas, nos seus aspectos mais fundamentais, a gente pode dizer que o conflito atual tem sua raiz na Revolução Islâmica de 1979. Antes disso, governava o Irã o Shah Reza Pahlavi, que também era um governante autoritário, era um ditador, de fato, não, seus aspectos mais fundamentais, mas era alinhado com o Ocidente. E tinha uma postura muito secularizada do ponto de vista dos costumes que desagradava os clérigos muçulmanos mais fundamentalistas, clérigos muçulmanos xiitas, cujas autoridades maiores são os chamados ayatolás. Em 1979, o Shah foi deposto por uma revolução de clérigos muçulmanos e de estudantes interessados em estabelecer no país a Sharia, a lei muçulmana. E assim foi feito, criando uma teocracia, um regime político controlado pelos clérigos, controlado pelos religiosos. Até existem autoridades, há um congresso no Irã, há um presidente da república, mas eles não têm poder político decisivo e final. Isso cabe à figura dos ayatolás, especialmente o já falecido Ayatollah Khomeini, criador da Revolução e do Estado Islâmico do Irã atual, e o Ayatollah Khamenei, seu sucessor, que está no poder até os dias de hoje. Depois da Revolução Islâmica, os novos governantes do Irã tomaram como princípio fundamental da condução da sua política externa destruir o Estado de Israel e estabelecer naquela região um controle pelo prisma da interpretação xiita do Islã, que é minoritária, mas é mais fundamental. Xiita são aqueles muçulmanos que advogam em favor de uma interpretação mais próxima do texto puro do Alcorão, enquanto os sunitas acreditam também nas interpretações colocadas pelos discípulos de Maomé. Também há discussões a respeito de quem deveria ser o sucessor do profeta, e há um grande debate no mundo muçulmano já há centenas de anos. Nesse contexto, Israel
foi declarado inimigo desse Irã teocrático e tem, desde esse período todo, enfrentado direto ou indiretamente o Irã, já que o Irã, não podendo enfrentar diretamente Israel, aliado dos Estados Unidos, o enfrenta indiretamente, através de grupos fundamentalistas islâmicos, como o Hamas, na faixa de Gaza, o Hezbollah, no sul do Líbano, e os Houthis, no Iêmen, que são armados, supridos, treinados e recebem influência e inteligência estratégica da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Nesse cenário da geopolítica, quem mais se beneficiou, quem mais se fortaleceu, ganhou com tudo isso? Alguém sai ganhando. Todo processo político implica em vencedores e perdedores. Não existem decisões políticas Pareto ótimas, que só geram vencedores. No caso específico desse conflito mais recente, parece-me que teve um grande ganho de capacidade o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que estava nas cordas, com graves acusações de corrupção contra si, enfrentava inclusive o risco de impeachment e de prisão, e depois dos atentados de 2023 perpetrados pelo Hamas, financiado pelo Irã, ele deu resposta de força, inclusive força desproporcional, muito problema do ponto de vista da questão da população civil naquela região da Palestina, e ele recuperou sua popularidade. Depois atacou o sul do Líbano, em ataques, inclusive, envolvendo grandes ações de inteligência que decapitaram o Hezbollah, mataram suas principais lideranças, praticamente acabou com a capacidade militar do Hamas na faixa de Gaza e, mais recentemente, levou a termo a chamada Operação Leão em Ascensão, em que foram desmanteladas as capacidades missilísticas e nucleares do Irã com o apoio dos Estados Unidos. Então, em grande medida, os vencedores desse processo são Israel e os Estados Unidos, mas eu diria que também, por subsequência, nós temos uma vitória para a Arábia Saudita, inimiga jurada do Irã, a Arábia Saudita sunita e aliado dos Estados Unidos, contra o Irã xiita e aliado da China e da Rússia, e também para a Síria, que era um país que tinha muita influência do Irã, muita influência da Rússia, mas depois da queda do ditador sírio Bashar al-Assad e da chegada ao poder de al-Shahar, que é simpático ao Ocidente e neutro na questão do conflito com Israel, foi um ganho de capacidade para a Síria que sai da esfera de influência do Irã, dos ayatollahs. O Irã é o grande derrotado desse processo. Ele ficou isolado, mais isolado que ele já estava, e os seus proxies, os atores por ele patrocinados, esses grupos fundamentalistas, sofreram grandes reveses. O Brasil, né, que está se posicionando diante de tudo isso, que queira que não, mesmo estando de fora, afeta o mundo globalizado. A posição do Brasil é sui generis, Braga. O Brasil tem uma diplomacia de comércio. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem boas relações tanto com Israel quanto com os Estados Árabes. É um dos poucos países da Terra também que reconhece a Autoridade Nacional Palestina e o Estado Judeu de Israel. Com os dois tem boas relações políticas, econômicas e comerciais. Então, a política externa brasileira para o Oriente Médio sempre foi de neutralidade e de pragmatismo, guiada por questões de comércio exterior. Entretanto, em período mais recente, e eu quero dizer dos últimos anos, do ex-presidente Bolsonaro e do atual presidente Lula, o Brasil se distanciou das suas grandes linhas de condução da política externa. Neutralidade, não alinhamento, multilateralismo, pragmatismo comercial e passou a fazer declarações muito em favor de Israel, no caso do ex-presidente Bolsonaro, e muito em favor da Palestina e dos países muçulmanos, no caso do atual presidente Lula. Essa postura de se alinhar ou de se colocar favorável a um dos lados em disputa é incomum à tradição diplomática brasileira. Foge das linhas diretivas do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores. Nesse último conflito entre Israel e Irã, o Brasil, ainda que não tenha desmantelado seus laços comerciais com Israel e sua aliança política com todos os países da região, se colocou do ponto de vista retórico, do ponto de vista das suas declarações, muito favorável ao Irã e muito crítico de Israel, o que demonstra um afastamento das grandes linhas de condução da política exterior brasileira, de sempre condenar as hostilidades, condenar a guerra, mas não condenar abertamente os beligerantes, aqueles que estão em guerra.
A postura do Brasil, historicamente, sempre foi de condenar o conflito e oferecer-se como intermediário, como negociador, dando para os países em disputa aquilo que nós chamamos na literatura, Braga, de bons ofícios diplomáticos. As relações estão abaladas, é possível dar apaziguar e depois tornar amigos? O Irã e Israel? É possível voltar Olha, paz, reinar entre eles? bom, para que isso pudesse acontecer, alguns câmbios políticos bastante significativos teriam que ser levados a termo. Uma coisa que é aventada pelos formuladores de política e tomadores de decisão israelenses é que, caso ocorresse uma mudança de regime no Irã, ou seja, caísse o governo dos ayatollahs e fosse instaurado naquele país um governo civil mais uma vez, não sei se um governo democrático ou pelo menos uma ditadura mais pragmática, como fora a ditadura do Shah, seria possível normalizar as relações do Irã com Israel. Porque é uma coisa muito importante que se diga para o espectador que nos assiste. Um dos grandes motivos desse conflito é o fato de os acordos de Abraão, iniciados ainda na época do primeiro governo do presidente Trump, com Netanyahu já no poder à época, visavam normalizar as relações de Israel com os países da região. E tinha sido feito com várias petromonarquias, com o Catar, com o Bahrein, com Emirados Árabes Unidos, e estava em vias de normalizar relações com a Arábia Saudita, jurada inimiga do Irã e aliada dos Estados Unidos, o que foi visto como um risco às pretensões hegemônicas do Irã e deflagrou a decisão dos ayatollahs de intensificar o seu apoio aos fundamentalistas islâmicos dos Houthis, do Hamas, do Hezbollah. Então, para que pudesse haver paz ou alguma negociação mais formal e mais alguma trégua mais duradoura, talvez fosse preciso ou ter uma mudança de regime ou uma mudança na condução da política externa do regime dos ayatollahs. Caso contrário, as tensões se manterão elevadas. E é muito importante dizer isso, Braga. Se os ayatollahs acreditavam que só uma arma atômica garantiria sua sobrevivência, sua segurança, e isso era impotência em tese, agora, depois do ataque americano e do ataque surpresa de Israel, ataque preventivo de Israel, os ayatollahs têm certeza que só uma arma atômica os poderá defender e não desistirão do seu programa atômico e continuarão procurando construir uma arma nuclear. Como a comunidade americana pode mistigar, intervir esse processo todo e tentar apaziguar o mundo? Os Estados Unidos é o país hegemônico. Nenhum país tem um nível de poder econômico, capacidade militar e influência político-cultural dos Estados Unidos. A China acompanha os Estados Unidos de muito perto do ponto de vista da economia, mas do ponto de vista do grau de preparação militar convencional e de armas de destruição em massa, armas nucleares, e principalmente daquilo que a gente chama de soft power, né, o poder brando, a capacidade de difundir suas ideias, sua visão de mundo, a China está atrás dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, têm um papel fundamental na manutenção do equilíbrio global. E para que isso possa acontecer, os Estados Unidos precisam definir certos determinados parâmetros. Um parâmetro que foi determinado pelo governo Trump é que não adianta querer exportar o modelo ocidental, o modelo de democracia liberal, iluminista, justnaturalista, para os países islâmicos do Oriente Médio, onde essas ideias são estranhas. Essas ideias não colam lá, a ideia de separação do Estado da Igreja, de garantia de direitos individuais, igualdade de gênero, não são ideias culturalmente aceitas no Oriente Médio. Então, pragmaticamente, já desde o governo Obama, no seu final, passando pelo período Trump I, pelo período Biden e agora por Trump II, o governo americano tem feito alianças muito pragmáticas, muito de realpolitik, de raison d'État, de razão de Estado, com os países islâmicos. Síria, Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, o Iraque arrasado que esteja, também entra nessa loja, a Turquia, que tem um papel fundamental naquela região, o Egito, do general Al-Sisi, a Jordânia, tem adotado uma postura de se aproximar dos Estados Unidos, desde que os Estados Unidos não interfiram nos seus assuntos domésticos. E a maioria desses países que são sunitas se ressente das pretensões hegemônicas do Irã e do fato do Irã, não tendo muitos aliados na região, buscar a ajuda de aliados extra-regionais, como a Rússia
com a China e de principalmente patrocinar os extremistas islâmicos, como Hamas, os Houthis, o Hezbollah. Então, essa postura dos Estados Unidos é capaz, segundo alguns analistas e observadores da questão, de promover algum nível de estabilidade no Oriente Médio. Mas vamos dizer, toda estabilidade do Oriente Médio é uma estabilidade precária. Aquela região do mundo, por razões históricas, culturais, religiosas, disponibilidade de recursos naturais como água e petróleo, é uma região conflituosa, difícil de ser mantida sob paz. Análise, opinião, com todo o conhecimento que o doutor tem à frente. Fica à vontade, esses 10 minutos finais, seu posicionamento como diplomata, como político, como crítico de informações que você sabe tudo do Brasil e do mundo. Dessa opinião. Olha, Braga, a bola de cristal da ciência política é opaca, né? A gente não chega muito longe no futuro, mas eu diria o seguinte, eu diria que a tendência mais fundamental em que se mantenham as condições presentes é que nós tenhamos um estado de coisas na qual a gente tenha uma paz armada. Aquilo que a gente chama na ciência política e nas relações internacionais de estado de beligerância. Ou seja, o Estado de Israel continuará a alimentar muitas desconfianças para com o Irã continuará, por motivos óbvios, a alimentar muitas desconfianças para com Israel, os Estados Unidos têm interesse em se desvencilhar desse conflito na região para poder focar sua atenção no Mar do Sul da China, para conter a China como sua principal rival no seu horizonte geoestratégico imediato e evitar, por exemplo, a invasão de Taiwan. Mas me parece que, em algum momento, Israel e Irã voltarão a se enfrentar. Seja pela via direta, como a gente viu agora com troca de mísseis, né? Coitado do Iraque ali no meio, né? Acompanhando o lançamento de um lado e de outro, ou através de terceiros atores armados, como os grupos fundamentalistas. Né? E que os Estados Unidos, apesar de querer se distanciar da questão do Oriente Médio, e tendo menos necessidade do petróleo do Oriente Médio do que já teve no passado, porque agora os Estados Unidos têm muito fracking, o processo de extração de petróleo de xisto, de fragmentação de rocha, reduziu muito a dependência do petróleo do Oriente Médio. Não é como, por exemplo, a China, que depende muito mais do petróleo que vem do Oriente Médio. Mas mesmo que os Estados Unidos tenham reduzido sua dependência do petróleo, por questões geoestratégicas, por questões de segurança, por questões políticas, a tendência é que não seja possível para os Estados Unidos se afastar completamente daquela região, tendo que apoiar o seu aliado Israel, tendo que apoiar sua aliada Arábia Saudita e manter alguma presença militar naquela região, a despeito de a prioridade dos Estados Unidos hoje seja conter a China no Extremo Oriente. Muitíssimo obrigado. Informação. Alguém quer se aprofundar, tem alguma pergunta para fazer para o doutor? Ele sabe tudo de política, sabe tudo de relação internacional. Vai dar uma trégua assim, só para finalizar. Ou vai voltar novamente assim? Eu acredito que nós tenhamos, até por conta do desgaste tremendo e de isolamento ao qual foi submetido o Irã, um período de relativa paz. Mas tão logo seja possível, o regime dos Ayatollahs vai procurar retalhar, porque esse ataque que foi sofrido pelo Irã foi muito desmoralizante para o regime de Teherã. As capacidades missilísticas de defesa antiaérea e principalmente as principais centrais de pesquisa nuclear militar do Irã foram estilhaçadas, foram obliteradas. Agora começa uma grande caça às bruxas, né? Porque uma das coisas que permitiu esse ataque bem-sucedido de Israel foi o brilhantismo do seu serviço secreto, o Mossad, que infiltrou pessoas na antessala do Ayatollah, literalmente, que promoveu reuniões de oficiais que eram falsas para que ali um drone ou um míssil israelense matasse a cabeça do alto comando israelense. E isso foi feito com espionagem. Agora começa um processo de endurecimento da ditadura iraniana, com toda certeza, e depois vão procurar meios para poder levar a termo uma vingança contra Israel, que pode ser por um atentado terrorista, pode ser por uma ação de inteligência, como aquela que foi feita pela Ucrânia contra os russos, com veículo civil do qual decolaram drones militares. Tudo isso está na mesa e em algum momento esses países deverão voltar a se enfrentar. Agora a grande questão é
se os Estados Unidos, a China e a Rússia vão interferir a favor dos seus aliados. Isso sim tem potencial para escalar o conflito. Muitíssimo obrigado, muita informação, bastante precisão. O programa está aí, sem agradecer. Sempre que a gente pede, você atende com todo grado, com muito zelo com o nosso projeto e trazendo muita informação. E quando precisar, chamamos de volta. A satisfação é toda minha, Braga. É sempre muito bom contribuir para o debate público, discutir a respeito de questões de política, segurança e geopolítica internacional. E uma mais para sua coleção. E hoje a gente. Muito obrigado, Veja aí, Braga. hoje a gente pensou aqui no local do seu trabalho, que o seu Zé, que quando eu fui lá na área de cidadão teresense, o homem tem 17 ocupações. Como é que você dá conta? Olha, É tanto projeto que você tem que. Braga, obrigado, Braga. Eu vou dizer uma coisa para você. O que me faz conseguir gerenciar esse tempo diante de tantas preocupações e de tantas obrigações é o fato de eu amar louca e apaixonadamente o que eu faço. Isso me dá seguramente uma grande vantagem. Todas as coisas que existem no mundo são coisas. As melhores coisas do mundo não são coisas, são os valores, são as pessoas que a gente preza. Tudo que é dado pelo homem, status, poder, prestígio, dinheiro, pode ser retirado por ele. Os únicos bens transcendentes da humanidade são caráter e conhecimento. O caráter vive depois da morte do homem de bem, servindo de exemplo. E o conhecimento é transmitido de geração em geração. Por ter esse compromisso com caráter e conhecimento, eu consigo desempenhar minhas funções a despeito de tão pouco tempo para tanta coisa. Rapaz, incrível, incrível, incrível. Agora a gente fez pensar na Universidade Federal daqui, ó. Pensar no campo da universidade, uma coisa mais leve. E o nosso patrocínio já pautado no local que nós estamos fixados agora, que é no Prosperar. Bora ficar de pé para fazer a foto aqui, Bora. Sabino?